E aí, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula sobre prática profissional 1, né, projeto de abertura de empresa. E hoje a nossa aula número 5, empresário individual 2. A gente comentou um pouco já como funciona a questão do empresário individual. Nessa aula, a gente falou um pouco sobre outros regimes, né, de enquadramento jurídico. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre esse empresário individual. Mas antes disso, eu fiquei pensando de como que a gente poderia desenhar esse raciocínio a respeito da abertura de empresas e como que esse enquadramento podia trazer uma solução ou não para dentro de uma empresa, né? Então, hoje a gente quer, perdão, hoje eu quero, de certa forma, trazer para vocês a luz a respeito de como devemos, não devemos abrir a empresa, como que isso vai ser, se realmente esse raciocínio de CNPJ faz algum sentido. Então, a gente vai falar de um corpo geral e, nesse meio tempo, a gente vai falar então, também um pouco sobre a questão do empresário individual, como ele funciona, né? E também um pouco sobre o microempreendedor individual. A gente já andou falando um pouco sobre esse assunto, mas hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre isso. Então vamos lá. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Alex Santiago Leite, sou bacharel em Ciências Contábeis pela FAVEN, especialista em ensino superior também pela FAVEN, atuando na área administrativa contábil há mais ou menos 17 anos. E faço parte do corpo docente da FAVEN há mais ou menos 7 anos. E sou sócio-diretor da Integrizar Assessoria e Consultoria Contábil. Bem, o objetivo dessa apresentação de hoje, então, é compreender o que é um CNPJ, PPF, CPF, né, essa distinção, análise das vantagens e desvantagens desse CNPJ, desse KIPF, análise de despesas relacionadas à abertura do CNPJ e à troca tributária, o relacionamento entre o CNPJ e a gestão financeira de uma empresa e discussão sobre aspectos práticos da estratégia de administração de um CNPJ. Nesse cenário aqui, eu quero trazer para vocês como que o empresário, na sua análise, não sei se vocês lembram da aula passada, a gente falou um pouco sobre a questão de plano de negócio, entre outras coisas, mas como que o empresário vai analisar de forma ampla o seu negócio e vai direcionar se realmente deve abrir ou não deve abrir um CNPJ. Bem, definição de CPF. Então, cadastro de pessoa física. Então, você possui o CPF. A partir do momento que você nasce, ainda mais agora, na minha época, não tanto. Na minha época, você teria que ir até um cartório para fazer um registro. Muitas das vezes você teria que procurar um banco, algum credenciado, talvez os próprios Correios, para fazer o seu cadastro do CPF. Hoje não. Hoje você vai até um cartório, a criança nasceu, você vai no cartório, a hora que você fazer a sua certidão de nascimento, a certidão da criança, ela já sai do CPF pronto para ser utilizado, ok? Então, o cadastro da pessoa física é o seu cadastro, nosso cadastro, que é o número que é direcionado dentro da base da Receita Federal, que ele, como nós, como contribuintes, ele que vai direcionar a questão dessa tributação, entre outras coisas também, de benefícios sociais, entre outras coisas também, tá? É muito importante a gente entender isso, porque o CPF, ele dá a capacidade da pessoa realmente de existir. Então, quando a gente fala do cadastro de pessoa física, é sabido que esta pessoa existe. Pode parecer simples, né? E de certa forma é, mas é um número que traz que aquela pessoa realmente existe. Aquela denominação que vocês devem ter escutado já, que é a questão do CPF cancelado, né, que realmente uma pessoa morreu, teve o seu CPF cancelado, e enfim, ok? Então, quando a gente fala de cadastro de pessoa física, a gente está direcionando diretamente a isso. É claro, para não ser redundante, uma definição alongada sobre essas coisas, basicamente CPF é a definição da que a pessoa tem a capacidade de existir, né? Um número que traz essa existência. E aí, quando a gente fala nesse raciocínio, a gente traz para dentro do CNPJ, cadastro de atividade econômica da pessoa física. O CNPJ, ele traz a capacidade da empresa existir. A gente já comentou em aulas passadas que esse CNPJ faz com que a pessoa jurídica ela tenha capacidade negocial.
capacidade de formar contratos, capacidade de negociar, tem tudo dentro do seu ordenamento. Então, quando a gente fala de pessoa física, a gente está direcionando diretamente pessoas como nós, eu, você, que realmente existem e podem fazer negociações. E quando a gente fala pessoa jurídica, também é uma pessoa que existe e pode fazer negociações. Agora, há uma distinção. Quando a gente fala de pessoa jurídica e de pessoa física, dessa separação, a pessoa jurídica, ela possui capacidade negocial e ela possui essa capacidade negocial que se trata tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. E para a contabilidade em si, eu estou aqui afastando as outras áreas e trazendo diretamente para a contabilidade. A contabilidade em si, ela tem princípios que norteiam este cadastro. Princípios que trazem que a pessoa jurídica ela seja obedecida. Ora, pessoa física também tem seus princípios, tá? Também tem seus deveres, seus haveres, entre outros pontos. PJ também. Um dos princípios principais dentro da contabilidade, que traz essa distinção de pessoa física e pessoa jurídica, a gente está falando do princípio da entidade. Esse princípio da entidade separa a pessoa jurídica da pessoa física, fazendo distinção clara entre as duas partes. E para que isso, professor? Essa separação clara dessas duas partes faz com que a pessoa jurídica trate seus bens e todas as suas transações e relações separadas da pessoa física, porque, por sua vez, também vai fazer as suas negociações, as suas transações separadas. Note que aqui eu estou fazendo essa distinção para você entender que a pessoa jurídica tem os seus pontos, tem os seus suas observações. A gente já conversou um pouco sobre isso, né? Quero que vocês entendam. A gente já conversou um pouco sobre isso, mas aqui a gente está dando um foco geral. Quem está obrigado a escrever no CAIPF? E aqui a gente fala o CAIPF, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre o CAIPF, tá? Eu já volto. Que possui assegurado e presta serviço. Melhor. Eu trouxe aqui a questão do CAIPF. Então, eu falei com vocês do CPF, que é a pessoa jurídica, a pessoa física, perdão, e o CNPJ, que é a pessoa jurídica. Nesse meio termo, existe o CAIPF, tá? Que é um cadastro de pessoa física que tem equiparação à pessoa jurídica, tá? Então, aqui nesse momento, a gente não afasta totalmente a pessoa física e também não afasta totalmente a pessoa jurídica. É uma pessoa física que tem capacidade negocial como se fosse uma pessoa jurídica, ok? E quem está obrigada a se inscrever? Quem possui segurado que lhe preste serviço. Produtor rural, cuja atividade constitui fato gerador de contribuição previdenciária, titular de cartório, pessoa física que adquire produção rural para venda no varejo, consumidor, pessoa física que não se enquadra como produtor rural e perito aduaneiro. Existem pontos que dão para fazer esse enquadramento. A tributação é diferenciada, ok? Mas nesse ponto aí, né, a tributação é diferenciada, existe alguns haveres e alguns deveres a respeito da questão do CAIPF, tá? Mas quero que vocês entendam, num ponto geral, que existe essa diferenciação. A questão do CPF, a questão do CNPJ e a questão do CAIPF. Bem, a definição do CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. A importância do CNPJ para a formalização das empresas no Brasil. E como funciona o registro e quais são os requisitos para obter o CNPJ. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Essa questão da obtenção. Eu até trouxe algo parecido já com vocês, de identificação de empresas perante a Receita Federal. Então, esse CNPJ traz esse direcionamento. A pessoa consegue ser entendida e consegue fazer parte dessa questão da Receita Federal, tá? Ter o seu CNPJ registrado. Necessidade para emissão de notas fiscais. Então, se a pessoa física ela tem essa necessidade de negociação com pessoa jurídica e é obrigada à emissão de nota fiscal, tá? Todos são obrigados à emissão de nota fiscal.
Então, se faz necessário o CNPJ. Abertura de contas empresariais. Então, toda a transação empresarial, ela tem que ter norteamento com nota fiscal. E isso tem que ser transatado dentro da pessoa jurídica, da conta bancária. E aí sempre recebo perguntas com certa frequência. Eu posso fazer o CNPJ e simplesmente fazer toda a movimentação no meu CPF? Não, não pode, tá? Isso acaba atrapalhando o desenvolvimento e pode ser com que a empresa tenha algum problema a respeito da Receita Federal, ok? Então é muito importante a gente entender isso aí. Possibilidade de contratar funcionários e prestar serviços. Então, um dos pontos aí que a gente tem que destacar no CNPJ é a possibilidade de contratar funcionários e prestar serviços, tá? O funcionário em si, ele tem os seus impostos, lógico. Perdão. E aí, essa contratação também, ela não tem como ser afastada, né, de acordo com a legislação da CLT. Então, a Constituição da Lei Trabalhista deixa bem claro que não pode haver um afastamento da legislação, e nesse cenário em si, a possibilidade de contratação dos funcionários traz com que o CNPJ tenha essa capacidade. Existem convenções coletivas, existem acordos coletivos que trazem essa vertente, e o CPF também possui isso, e o CPF também. Só que há diferenciações a respeito de como que é feito esse cadastro, tá? Eu não vou me aprofundar sobre isso, mas existe tributações diferentes, existe enquadramento diferente. Então, pessoa física pode, sim, ter uma carteira assinada. Então, você aí pode assinar a carteira de uma pessoa, só que existe definições, tá? Você não pode simplesmente assinar a carteira com qualquer atividade, tá? Então, geralmente, pessoas físicas estão ligadas diretamente à questão de trabalhos domésticos, e pessoas jurídicas aí é um amplo geral. Quando a gente fala de KPF, a gente está falando de atividades bem específicas, a gente já falou algumas coisas, e principalmente da atividade rural, que está ligada diretamente a essa questão. Nada impede da criação de um CNPJ rural. E esse CNPJ rural realmente definir como que vai ser essa tributação das carteiras, tá? Então, nada impede que isso aconteça. Bem, e aí vem aquela pergunta: quando abrir um CNPJ? Formalizar a sua atividade. Então, se você pretende oferecer seus serviços ou produtos de forma profissional e legal, a abertura de um CNPJ é essencial. Isso garante segurança e legitimidade para os seus negócios, permitindo que você emita notas fiscais e trabalhe com empresas e clientes de forma regulamentada. Eu sempre tenho o costume de falar, a abertura de um CNPJ, além de trazer segurança tributária, trazer organização tributária. Quando a gente fala de organização, a gente está falando da legalidade do que o negócio está sendo feito, tá? Traz seriedade no processo como um todo, e muito importante, a questão administrativa. Não há como você falar de uma administração bem-sucedida no que se tange a empresa não ter um CNPJ que rege o seu negócio, tá? Então, a formalização é muito importante. Logo depois do advento do Simples Nacional, com a Lei 123 de 2006, né, o governo estudava possibilidades de adequar mais empresas para um regime diferenciado de tributação, tá? O Simples Nacional ele veio numa época que as empresas elas precisavam de alguma coisa que fazer com que elas conseguissem crescer, tá? Então esse plano, antes era Simples Federal, depois foi alterando, né? Ele foi muito importante para o desenvolvimento das empresas. E quando eu falo de Simples Nacional, estou falando de regime tributário, tá? Talvez você não entenda no amplo geral. Logo depois disso, ao passar dos anos, o governo viu a necessidade da criação de um novo enquadramento inferior ao Simples Nacional. Então,
Antes a gente tem o lucro real, o lucro presumido, o lucro habitado. Esse último, lucro habitado, sendo utilizado para planejamento tributário e a fiscalização do fisco. Então, a gente fica com o lucro real, o lucro presumido. E depois o governo viu a necessidade de enquadramento de empresas pequenas. E aí trouxe a condição do Simples Nacional, tá? E o Simples Nacional veio para ajudar essas empresas no desenvolvimento. Com o passar do tempo, o governo verificou que muitas empresas ainda não poderiam ser enquadradas no Simples Nacional, uma vez que a tributação é um pouco mais elevada. E criaram, então, a condição de microempreendedor individual, que é o CCMEI, né? Microempreendedor individual. Esse microempreendedor individual, com suas regras próprias, ele bebe da fonte do Simples Nacional, trazendo agora uma alíquota da contribuição, para ser mais exato, fixa, né, mensal, e possibilitando a emissão de nota fiscal no valor até, no caso que a gente está falando hoje, até 81 mil, tá? E esse para o Simples Nacional, para o microempreendedor individual normal, tá? Então, essa diferenciação fez com que as empresas que antes eram informalizadas, elas poderiam se formalizar, né? E aí houve uma gama, uma explosão, na verdade, de abertura de empresas com esse viés de formalização. Por que eu estou falando isso? Porque o governo possibilitando que o empreendedor, o microempreendedor, e aí a gente entra no empreendedor individual, essa adequação, esse ajuste, faz com que ele consiga se formalizar, consiga fazer com que o seu negócio seja bem visto, o seu negócio seja desenvolvido, e é por isso que o CCMEI, que é o documento que rege o microempreendedor individual, ele é o CCMEI, Certificado de Condição de Microempreendedor Individual. É uma certificação nessa condição. Eu sempre falo com os meus clientes, sempre falo com meus alunos, que o microempreendedor individual é um regime transitório de crescimento. O que seria isso, professor? Você abre o seu negócio vai desenvolvendo. E ao passar desse tempo, sim, ao passar desse tempo, a empresa migra para o Simples Nacional e quem dera aí crescimento, o lucro real, o lucro presumido da vida, ok? Então, essa questão da formalização é fundamental, principalmente para empresas que estão em crescimento. É uma ilusão essa questão de, não vou abrir um CNPJ agora, porque meu negócio ainda está pequeno. Não, existem condições específicas para a abertura do CNPJ pequeno. Bem, eu não seria leviano de não trazer aqui o cuidado a respeito de algumas atividades. Dentre essas atividades, a gente está falando de uma atividade voltada à questão intelectual. Esse tipo de atividade, ela traz com que a tributação seja diferenciada, tá? Eu não vou entrar no mérito agora, a fundo, mas toda empresa que tem por trás uma atividade voltada a órgão de classe, tá? E aí atividades intelectuais de órgão de classe, essas atividades, ela tem uma tributação diferenciada e geralmente, e aqui vocês até me perdoem, eu não lembro de cor todas as atividades que são possibilitadas no microempreendedor individual, mas acredito que todas as atividades intelectuais, elas não podem ser da condição de microempreendedor, ok? Então, atividades que têm cunho intelectual, e aí a gente cita que atividades com registros no órgão de classe, geralmente não podem estar enquadradas na condição de microempreendedor individual, ok? E aí a formalização é um pouco diferente. Mas a formalização se faz necessária nesse sentido. 2. Aumentar suas chances de sucesso. Ter o CNPJ te coloca um patamar profissional mais elevado, abrindo porta para as novas oportunidades, como a participação em licitações públicas, acesso a crédito em taxas mais atrativas e a possibilidade de construir uma marca forte e reconhecida. Então, a questão da abertura do CNPJ também traz esse viés, como eu disse a vocês, uma visibilidade diferenciada pelo Estado.
principalmente os municípios, principalmente a União. Ora, se eu tenho um contribuinte que ele por si só está começando a gerar recursos e fazendo com que toda essa movimentação de recursos seja direcionada de alguma forma, certo que a União, o Estado, ou até mesmo municípios, eles vão dar uma atenção diferenciada. Ah, professor, mas o empresário hoje no Brasil, ele só se ferra de alguma forma, sempre é dor de cabeça, muita coisa para fazer. Sim, existe uma tributação elevada, e eu acredito com o advento da reforma tributária, algumas coisas podem mudar, algumas coisas podem piorar, entre outras, né? Enfim, mas a formalização traz essa questão de realmente trazer essa visibilidade, uma visibilidade totalmente diferente, ok? E 3, simplificar a sua vida financeira. Eu já disse no tópico 1 e vou voltar a falar. Com o CNPJ, você terá mais organização em suas finanças, controlando receitas e despesas de forma eficiente. Essa organização facilita a gestão do seu negócio e te permite tomar decisões mais estratégicas e assertivas. Então, o CNPJ, né, faz com que você tenha essa organização. Eu sempre brinco, né? E essa organização acaba sendo imputada de alguma forma, porque você se vê na obrigação de se organizar. É sabido que muitos empresários acabam não fazendo isso, né? E acabam depois tendo penalidade lá na frente, de alguma forma. Mas é muito importante que você, como empresário, você se organize, né? Organize suas finanças. Hoje mesmo, né, eu vou usar um exemplo aqui, claro que não vou citar nomes, mas hoje mesmo eu tive uma conversa com um empresário, ele está numa condição muito complicada, né? E essa condição faz com que é, ele tenha que escolher quem vai pagar, quem não vai pagar, como que ele vai pagar. E aí, uma das coisas que, antes de tudo, depois que ele falou, antes de tudo, qualquer coisa que eu fui falar, eu já deixei bem claro. Você precisa de um administrador. Você precisa de uma pessoa dentro da sua empresa que gerencie o seu negócio. Você não está sabendo gerenciar. E pasme, gente, é um negócio que realmente dá dinheiro. E ele não está conseguindo gerir isso, está faltando dinheiro, muita dívida no mercado, na praça, entre outras coisas. Então, falta gerência, falta organização financeira. Se você está comprando por 5 e vendendo por 15, não tem como faltar dinheiro. Deixo bem claro. Compra por 5, vende por 15, como que vai faltar dinheiro? Não tem como. Alguma coisa está acontecendo, ok? Então, a organização financeira é muito importante e o CNPJ possibilita isso. Não estou dizendo que pessoas físicas não consigam fazer essa organização. Pelo contrário, conheço também muitos empresários que trabalham com pessoa jurídica, trabalham com pessoa física, eles conseguem se organizar num amplo ali. Mas, quando a gente fala uma capacidade negocial, quando a gente fala de contratos sendo fechados, é muito importante que a pessoa física, a pessoa jurídica fique alinhada, tá? E 4, obter benefícios fiscais. A legislação brasileira oferece diversos incentivos fiscais para a empresa, dependendo do tipo de atividade do regime tributário escolhido. Ter o CNPJ te permite aproveitar essas vantagens, reduzindo custos e aumentando sua lucratividade. Então, há essa possibilidade, tá? O regime tributário do Simples Nacional e da condição de microempreendedor individual, tá? Eles já são um benefício fiscal, tá? Por quê? Porque a Receita Federal possibilita o pagamento de uma guia única com redução. Então, ele possibilita isso. Ela possibilitando isso faz com que a empresa, por si só, se beneficie de alguma forma, ok? Então, existem estados dentro da nossa federação que também têm incentivos fiscais. O estado aqui que eu moro, que é o estado do Espírito Santo, ele tem um benefício fiscal de redução de ICMS, só que é para empresas do regime ordinário, seja lucro presumido, lucro real, ou lucro habitável. Então, a gente está falando de um regime normal de tributação, tá? Mas, para deixar claro, o Simples Nacional por si só já é um benefício fiscal dado pelo governo. Bem,
Qual é o requisito para abrir um CNPJ, então? A identificação do empreendedor, a gente já falou alguma coisa em aulas passadas, né, dessa questão da documentação. Então, CPF, nome completo, data de nascimento, estado civil, profissão, endereço completo, entre outras coisas, tá? Então, primeira coisa, a gente tem que fazer a qualificação desse indivíduo, dessa pessoa física, que por si só é a pessoa responsável pelo CNPJ, é ele que vai estar ali ligado ao CNPJ, e aí a gente tem que ficar atento com isso também, para que empresas fantasmas ou empresas que utilizam o nome de pessoas laranjas, né? O que é uma pessoa laranja? Uma pessoa que está simplesmente emprestando o nome, não seja feito, né? Então, é muito importante esse contato para verificar a documentação e não ocasionar esse tipo de fraude, tá? Entre outra documentação, tá? Então, toda a qualificação do sócio tem que ser feita. Acredito que eu não coloquei. Ah, sim, coloquei. Então, toda a qualificação dos sócios, seja 1, 2, 3, 4 sócios, eles vão ser qualificados e o nome deles vão ser colocados lá no cartão CNPJ, colocar no contrato social também, tá? Se for o caso, né? Depende do tipo de empresa. Os dados da empresa, então a gente precisa do nome, fantasia, razão social, tipo de empresa, atividade principal, endereço completo, capital social, data de início da atividade, regime tributário, informações sobre o sócio, se houver, é muita coisa. Então, são vários dados que são coletados. O nome fantasia, a gente precisa saber. A razão social, então, há uma diferenciação do nome fantasia com a razão social. Então, eu posso ter o nome fantasia Fabem, mas a razão social é outra, diferente, então, porque a gente está usando o nome fantasia, entre outras coisas, tá? Tipo de empresa. Qual o tipo de empresa que é, né? E a gente tem que fazer essa qualificação, qual o tipo de empresa que é. Atividade principal, endereço completo, atividade. Então, qual é o objetivo da empresa? Qual é o objeto de trabalho dessa empresa? É uma empresa voltada à atividade rural? É uma empresa voltada à atividade de construção civil ou comércio varejista em geral? É uma prestadora de serviço de instalação, enfim, de ar-condicionados ou instalação elétrica de alguma forma. Então, a gente tem que definir isso aí, até porque a tributação, ela vai seguir esse direcionamento com essa definição, tá? Nós, como contabilistas. E, geralmente, essa definição, ela também é apontada pelas atividades. Ali tem um capital social, que eu já vou falar, data de início da atividade, regime tributário e informações sobre sócios, se houver. Né? Então, é uma gama. E por que eu deixei bem ali em vermelho capital social? Até coloquei uma tag. Capital social é uma empresa e o total dos recursos financeiros ou bens que os seus sócios ou acionistas investem em sua abertura. Repetindo, capital social de uma empresa é o valor total dos recursos financeiros ou bens que os seus sócios ou acionistas investem em sua abertura. Então, o empresário, ele deixa de investir em um determinado segmento para fazer o aporte desse valor dentro da empresa. Neste cenário, a gente está falando de integralização de capital. Então, o sócio vai integralizar o capital dentro dessa empresa, a fim de que esse capital seja desenvolvido e retorne com algum recurso depois no futuro, tá? Então, o capital social, ele tem que representar o valor que o empresário tem para fazer esse investimento. Parece óbvio, mas muitos empresários não veem desta forma, tá? Então, eu vou fazer uma abertura de empresa e eu quero que coloque lá na abertura da minha empresa o capital social de R$500 mil. Só que no imposto de renda desse sócio não tem essa capacidade liquidatória. Então, o que deve ser investido tem que ser correspondente ao valor que esteja na sua declaração de imposto de renda. Professor, eu não faço imposto de renda. Como é que eu vou fazer? Se você não faz imposto de renda, então provavelmente seu investimento vai ser baixo, tá? Porque existem regras, principalmente patrimoniais, valores patrimoniais, que se a pessoa alcançar essas regras, ela é obrigada a ter que enviar a declaração simples nacional, ok? Então, fique atento com isso aí. Localização da empresa. É necessário definir o local onde a empresa vai funcionar, incluindo endereço completo, informações sobre imóvel,
e a finalidade do uso do imóvel. É fundamental que o local esteja regularizado e atenda às normas legais da segurança. E aí, eu deixei bem claro para vocês aqui a questão de é fundamental que o local esteja regularizado. Gente, eu já tive tantos casos de empresários que solicitam que faça a abertura. E aí, quando a gente recebe a documentação, a gente submete a viabilidade para a prefeitura. Essa viabilidade é indefinida porque muitas das vezes o prédio ou o local que ele está querendo, um galpão que ele está querendo abrir, nem existe na prefeitura. Simplesmente existe um terreno registrado na prefeitura, a pessoa fez a obra, a prefeitura não fiscalizou, entre outros problemas, né? E perante a prefeitura, aquele imóvel não existe, só existe um terreno baldio, ok? Então, é muito importante essa questão de local seja regularizado, que pode parecer que não, mas isso acontece com muita frequência, tá? E aí sempre eu brinco com os meninos, né, que trabalham comigo, com as meninas que trabalham comigo, e falo com elas, ó, é raro, mas acontece com certa frequência essa situação de não regularização do imóvel, tá? E aí a gente já topou com várias coisas. Então a regularização é muito fundamental. Por quê? Dá o direcionamento à questão do alvará de funcionamento. Então, se o local que está sendo aberto, ele não tem legalidade para que a empresa seja aberta ali, não tem como a gente falar de alvará de funcionamento. Não há nem possibilidade para isso, ok? Então a gente tem que ficar atento nisso aí também. Bem, passo a passo para abrir o CNPJ. Escolha o tipo de empresa. Defina o tipo de empresa que você deseja abrir, como MEI, EPP, LTDA, entre outros, de acordo com a sua atividade e necessidade. Cada tipo possui características e requisitos específicos. Então, quando a gente fala MEI, EPP e LTDA, a gente está falando de três coisas distintas. Presta atenção. Como que eu vou saber disso, professor, para a abertura de um CNPJ? É fundamental que procure um técnico na área, seja ele um contador formado, graduado, seja ele um técnico já com experiência, para que ele possa te informar. Quando a gente fala microempreendedor individual, eu coloquei só três, tá? Mas existem outras definições. Quando a gente fala microempreendedor individual, MEI é o CCMEI, condição de microempreendedor individual. Beleza? Quando a gente fala EPP, é um porte da empresa, é a condição do tamanho da empresa. Então, a empresa pode ser ME ou EPP, entre outros, tá? E aí, demais, entre outros, que a gente não vai entrar no mérito. Então, quando tem a particularidade de EPP, a gente está falando de um faturamento já estipulado aí até 4 milhões e 800, né? Então, isso aí eu estou falando em 12 meses. Então, tem essa diferenciação. E quando eu falo LTDA, a gente está falando do tipo societário. Então, LTDA, ele pode ter um ou dois sócios, né? Um sócio pode ser LTDA, e a chamada SLU, né? Que a gente já conversou. E dois sócios, aí é limitado, ou até mais de dois sócios, aí depende da empresa, tá bom? Mas é fundamental que ele defina o tipo de empresa. E aí, para ele definir esse tipo de empresa, ele precisa de uma ajuda técnica, e aí tem que contar com o contabilista. Obtenha o certificado digital. Então, o certificado digital é um documento eletrônico que garante a segurança e autenticação das transações digitais, como assinatura de documentos online e acesso ao sistema de governamentais. Você pode adquirir esse certificado em instituições certificadas credenciadas. Então, o certificado digital é muito importante para a abertura. Já é possível a gente fazer a abertura do CNPJ sem o certificado digital, utilizando o portal Gov para isso, tá? É possível isso acontecer. Mas, boa parte aí a gente faz com a questão da emissão do certificado digital. Regularização da junta comercial. Então, após definir o tipo de empresa e obter certificados digital, você precisa registrar a sua empresa na junta comercial do seu estado. Esse órgão é responsável por regularizar as empresas e emitir o CNPJ. Eu coloquei um QR Code aí, tá? Onde você pode apontar a câmera do seu celular e você vai verificar o site da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo. Quando eu fiz esse material,
o site estava completando ali 115 anos de existência, né? Então, o site não, o Espírito Santo como um todo, né? Acho que era o site mesmo, perdão, que eu até me confundi lá, mas eu acho que era a Junta Comercial como um órgão como um todo, tá bom? Então, a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo pode ser acessada pelo QR Code que eu estou mostrando para vocês aí na tela. Dependendo do estado que você tiver, vai ser diferenciado, o estado de Minas Gerais, entre outras coisas, mas você simplesmente procura Junta Comercial, aí você coloca o seu estado, que vai abrir lá o estado que você está procurando, tá bom? Em alguns casos, você precisa obter o alvará de funcionamento da prefeitura e da sua cidade, dependendo da atividade da empresa e das normas locais. Esse documento autoriza o funcionamento do seu negócio. Só voltando aqui, a junta comercial vai ser o local onde vai ser feito todo o trâmite de abertura, tá? E isso a se tratar de um tipo de empresa, dependendo do tipo de empresa, é um local diferente. Quando a gente fala de Simples Nacional, a gente está falando perdão, de microempreendedor digital, a gente está falando de um portal próprio microempreendedor digital da abertura. E quando a gente fala de uma empresa normal, seja ela do Simples Nacional normal, ME ou EPP, a gente está falando também do lucro real, lucro presumido, que é o regime tributário, aí sim a abertura é na junta comercial, tá bom? Existem outros casos também, a questão do cartório, que eu não vou entrar no mérito agora. Bem, e aí, se a necessidade, a gente já falou sobre a questão do alvará, a emissão de alvará. Prazo para obter o CNPJ. Documentos. Após reunir todos os documentos necessários, a primeira etapa é coletar informações e análise de documentação. Como a gente já falou, tem que ser feita toda a análise para verificar se realmente há viabilidade ou não da abertura daquele CNPJ. Análise de validação. Órgãos responsáveis, como o junto comercial, analisará os documentos e realizará a validação das informações, o que pode levar alguns dias úteis. Graças a Deus, a gente tem tido êxito na abertura de empresas e na sua velocidade de abertura, tá? É claro que alguns pontos devem ser melhorados, né? E com certeza vão ser melhorados, mas existe essa velocidade, tá bom? Emissão do certificado, emissão do CNPJ, se tudo tiver de acordo com as normas, o CNPJ será emitido geralmente no prazo de 3 a 5 dias úteis após a aprovação da análise. Mais ou menos esse prazo. Se for uma abertura, às vezes até mais rápido com isso aí, tá? Bem, a vantagem de ter um CNPJ, formalização e credibilidade, a gente já falou, acesso ao mercado formal e aumento de confiança dos clientes, facilidade de acesso a crédito e financiamentos, possibilidade de obter empréstimo, linha de crédito específico de empresas, incentivos e benefícios fiscais, acesso a regimes tributários simplificados como Simples Nacional, expansão de mercado e capacidade de realizar parcerias e contratos em outras empresas. Essa capacidade negocial é fundamental. Então, a questão do CNPJ, ela traz essa seguridade, a empresa ter a capacidade de negociação. Isso é muito importante, tá? Não adianta nada você ter uma empresa que não tem essa capacidade de negociação. E aí, a gente entra no assunto um pouco complicadinho de falar, né? A pejotização, né? A flexibilidade ou fraude à legislação. Bem, eu não vou entrar no mérito da questão de pejotização, se é ou não é fraude, tá? O que é pejotização? É uma prática comum de alguns empresários e algumas empresas grandes direcionar os funcionários a ser PJ e aí esse CNPJ prestar serviço para você, excluindo a capacidade do vínculo empregatício, ok? Existem alguns pontos a serem tratados a respeito disso, tá? Eu tenho as minhas ressalvas, né? Se realmente é uma prática muito boa, uma prática ruim, enfim, entre outros pontos. Eu deixei aí um QR Code, tá? Você pode apontar esse QR Code aí, eu acredito que ainda você consegue acessar ali a planilha, né? O documento que eu anexei, onde você consegue realmente se aprofundar a respeito desse assunto, né? Então, nesse ponto aí, você consegue ver
você tira suas próprias conclusões a respeito da flexibilidade ou fraude da legislação, tá? É um documento que traz a legalidade a respeito disso e os pontos a respeito de o que é uma pejotização, o que é uma carteira assinada, entre outras coisas, tá bom? Bem, desvantagem de ter o CNPJ. Burocracia e custos. Então, você, dependendo do CNPJ, você vai ser obrigado a ter um contador te auxiliando, então você vai ter que pagar uma contabilidade. Custos com contabilidade e emissão de nota fiscal, como já te falei, obrigações fiscais e trabalhistas, necessidade de cumprimento de sérias obrigações legais e regulamentadas, risco de multa e sanções, penalidade com caso de descumprimento de normas fiscais, complexidade de gestão, exigência de gestão financeira e mais rigorosa, bem estruturada. Então, não adianta nada você ter o CNPJ e você não conseguir essa gestão financeira, tá? Quais são as obrigações? O pagamento do imposto, manter a escrituração contábil, então você vai ter que ter um contador, cumprir prazos, sempre vai ter prazo, principalmente para a nossa contabilidade, o envio dessas informações, então a gente sempre vai ter um prazo, e seguir normas trabalhistas, então tem que seguir as normas trabalhistas. Relação entre CNPJ e gestão financeira, né? Organização do controle financeiro, então tem que haver essa junção, então a questão do CNPJ está atrelado automaticamente o controle da financeira, a gestão financeira como um todo, tá bom? É importante a separação entre finanças pessoais e empresariais, aí a gente entra nessa questão do princípio da entidade, onde há essa separação diretamente ali do patrimônio da empresa com o patrimônio da, da pessoa física, tá? Planejamento tributário, tem que ser feito planejamento tributário, aonde a gente busca uma redução tributária significativa. Perdão. Como o CNPJ pode influenciar a escolha do regime tributário, e aí você depende exclusivamente de uma contabilista para te ajudar. Gestão de fluxo de caixa, importante na gestão de fluxo de caixa para empresas do CNPJ, relatórios contábeis e transparência. Então, a contabilidade tem que trazer uma transparência real para dentro do seu negócio. Necessidade de manter registros financeiros claros, auditáveis. Formalização nessa categoria garante diversas vantagens tributárias e acesso a benefícios previdenciários. Bem, e aí eu trago 3 tipos de tributação, tá? Eu acredito que eu coloquei os 3 isso. 3 tipos de tributação. A gente já falou um pouco sobre isso. Eu não vou entrar muito nesse mérito, tá? E aí, para a gente já caminhar para a nossa finalização da aula de hoje, a gente fala assim, beleza, professor, eu fiz a abertura do CNPJ, procurei uma contabilidade para orientação, foi passada toda essa orientação de como que é feito, o que tem que pagar, o que não tem que pagar. Só que o meu negócio não deu certo. E agora vai ser necessário fazer a baixa desse CNPJ. O que eu faço? A solicitação da baixa é permanente e não pode ser revertida. Então, se você baixou o CNPJ, já era. Eu sempre pergunto aos meus clientes: você tem certeza que você quer baixar o CNPJ? Não vai dar certo, não quer utilizar o CNPJ depois para outra coisa? Porque uma vez baixado, não tem como mais voltar atrás, ok? Enfim, existe muito assunto ainda para a gente conversar, só que nosso tempo está esgotado, tá? Mais uma vez, eu agradeço a Favene, na qualidade da Unifavene, para estar possibilitando esse encontro com vocês mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês, ok? Agradeço imensamente essa oportunidade. Quero agradecer a vocês também que estão aí acompanhando. Acredito que a gente está compartilhando realmente o que a gente sabe sobre esse conteúdo. É claro que tem muita coisa para falar sobre esse assunto, muita coisa mesmo, tá bom? No mais, fiquem com Deus e até breve a gente se encontra por aí. Até.